Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Fé em Pauta. É uma alegria imensa tê-los conosco hoje. E para nossa conversa de fé, temos a honra de receber uma das maiores referências em teologia contemporânea, o professor e teólogo Wayne Grudem. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite. Pastor Sandro, o prazer é todo meu. É uma bênção poder compartilhar um pouco sobre um tema tão fundamental para a vida cristã. E o tema que nos traz aqui hoje é um dos pilares da nossa relação com Deus, a oração. Professor Grudem, para começarmos de forma bem direta, o que é a oração? Pastor Sandro, a oração é uma das maneiras mais sublimes pelas quais Deus permite que nós, sua criação, nos envolvamos com Ele. É a nossa comunicação pessoal com Deus. E essa comunicação não apenas nos ajuda a conhecê-lo melhor, mas também a nos relacionarmos com Ele de forma verdadeira e profunda. Através da oração, nós podemos apresentar nossos pedidos, confessar nossos pecados e também expressar adoração, louvor e ação de graças. É uma definição muito rica. E algo que muitas pessoas se perguntam é: se Deus é onisciente e sabe de tudo, por que Ele quer que oremos? Ele já não sabe do que precisamos? Essa é uma excelente pergunta. Jesus mesmo disse em Mateus 6,8: seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, a oração não é para informar a Deus. A verdadeira razão para orarmos é para que nossa dependência dele possa aumentar. Quando nos achegamos a Deus em oração, estamos expressando uma confiança nele, a certeza de que ele ouvirá e responderá. É como Jesus compara em Lucas 11, 9 a 12, a atitude de uma criança que pede algo ao seu pai. Assim como a criança confia que seu pai proverá, nós devemos esperar com fé que Deus cuidará de nós. E Jesus reforça em Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então a oração é um exercício de fé e dependência. Além disso, existe um propósito mais profundo que Deus busca em nossa vida através da oração? Sem dúvida, pastor. Deus não apenas deseja que nossa confiança nele cresça, mas também que nosso amor por ele e nosso relacionamento com ele se aprofundem. Quando oramos de verdade, fazemos isso com a totalidade do nosso ser, em relação à totalidade do seu caráter. O que pensamos e sentimos sobre Deus é manifestado em nossas orações. E isso, por sua vez, aprofunda nosso amor e nossa compreensão a respeito dele, estreitando nosso relacionamento. Isso é algo que alegra o coração de Deus e lhe traz glória. Que lindo! É um caminho de intimidade. E, por fim, professor, qual seria a última razão para Deus querer que oremos? A última razão, e não menos importante, é que a oração nos permite estar parte de uma história maior do que a nossa. Isso nos permite estar envolvidos em atividades que possuem significado eterno. Quando oramos, o reino de Deus avança, enquanto a sua vontade é feita, assim na terra como no céu, como nos ensina o Pai Nosso em Mateus 6,10. Professor, avançando um pouco em nossa conversa, muitos se perguntam sobre a eficácia da oração. Quando pedimos algo, Deus realmente atende? Sim, pastor Sandro. Jesus deixa isso muito claro. Em Lucas 11, 9 e 10, ele diz: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. A Bíblia nos mostra que nossa falta de pedir a Deus é muitas vezes a razão de não recebermos o que Ele se compraz em nos dar. Tiago 4,2 é bem direto. Vocês não têm porque não pedem. E temos exemplos bíblicos dessa eficácia, não é? Muitos, pastor. Pense em Moisés. Quando o Senhor ameaçou destruir Israel por causa do seu pecado, Moisés orou: arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. E a resposta, em Êxodo 32,14, é impressionante. E sucedeu que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Em um nível mais pessoal, 1 João 1,9 nos diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esses exemplos, e tantos outros, devem nos encorajar a orar com fervor. É um encorajamento poderoso. Mas, professor, nós, pecadores, temos o direito de pedir ousadamente a um Deus santo? O que nos qualifica? Essa é uma questão crucial. Nosso pecado pessoal por si só nos desqualificaria. Mas a Bíblia nos revela que a razão de nossas orações surtirem efeito é a nossa fé em Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens,
como diz 1 Timóteo 2,5. O próprio Cristo afirmou em João 14,6: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Deus não tem obrigação de responder às orações dos que rejeitaram seu Filho. Embora Ele, em sua misericórdia, possa respondê-las, Ele não promete ouvir e atender às orações dos incrédulos da mesma forma que faz com as orações daqueles que estão em conformidade com a sua vontade. Então, a oração eficaz está diretamente ligada à nossa posição em Cristo. E quando Jesus diz tudo o que pedirem em meu nome, isso significa apenas acrescentar a frase no final da oração? De forma alguma, pastor. Quando Jesus disse em João 16:23, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome, ele não estava se referindo a uma fórmula mágica. Ele queria dizer que nossas orações devem ser feitas com base em sua autoridade como nosso mediador e de acordo com o seu caráter. É isso, em parte, o que João quis dizer em 1 João 5:13-14, quando escreveu que, se pedirmos algo de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Professor Gruden, agora que entendemos a importância de orar em nome de Jesus e em conformidade com a vontade de Deus, qual deve ser a nossa atitude ao orar? Uma atitude de humildade é fundamental, pastor. Orar de acordo com a vontade de Deus muitas vezes nos exige que oremos não simplesmente pelo que desejamos, mas em vez disso, pelo que Deus deseja. E como discernirmos essa vontade de Deus em nossas orações? Em algumas situações, a vontade de Deus é clara. Se oramos de acordo com um mandamento direto ou uma declaração de sua vontade na Escritura, então podemos pedir a Deus que faça aquilo que lhe agrada. Jesus nos encoraja a ter as próprias palavras de Deus em nós ao orar, como em João 7:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mas há muitas situações em que a vontade de Deus não é totalmente clara. Então não quer dizer que possamos pedir a Deus por tudo. Então, nós devemos orar de acordo com os princípios gerais da Escritura, pedindo a Deus que opere em nosso favor, fazendo as petições que nos parecem melhores, mas sempre com uma atitude humilde. Nós precisamos entender que estamos rogando a Deus para agir somente se nossos pedidos estiverem em harmonia com a sua vontade. E o que acontece quando oramos assim? Às vezes, Deus concederá o que pedimos. Outras vezes, Ele aprofundará a nossa compreensão da situação para que os nossos corações sejam movidos a pedir algo mais alinhado com a sua vontade. E em outras ocasiões, Ele parecerá ficar em silêncio. Nesses tempos difíceis, nós devemos nos contentar em saber que a vontade de Deus para aquela situação é sempre melhor do que o que pedimos. E a fé, onde se encaixa nesse cenário? Jesus nos anima a orar de tal forma que creiamos já ter recebido aquilo que pedimos, como em Marcos 11:24. Essa fé não é algo que podemos criar ou forçar. Ela é um dom de Deus concedido por Ele através da oração. Essa certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, Hebreus 11:1, provém da crença de que Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam. Professor, e o sendo? Como ele afeta nossas orações? Tudo aquilo que em nossa vida desagrada a Deus prejudicará nossas orações. O salmista, em Salmo 66:18, explica: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Da mesma forma, Provérbios 15:29 diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. E 1 Pedro 3:12 é enfático: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Isso significa que precisamos ser perfeitos para Deus nos ouvir? De forma alguma, pastor. Se Deus somente respondesse às orações de pessoas perfeitas, então Ele responderia apenas às orações de Jesus. E como já dissemos, é apenas por causa da obra de Jesus em nosso favor que Deus ouve nossas orações. No entanto, precisamos buscar a santidade em nossa vida, pois esse é o caminho para a maior bênção. Quando pecamos, Deus nos exorta a usar o dom da oração para buscar seu perdão. Confessar os pecados a Deus restaura nosso relacionamento diário com Ele. Quando confessamos, Deus é fiel e justo para perdoar esses pecados e não nos castigar por causa deles, como o 1 João 9 nos ensina. Com esse incentivo, não devemos apenas buscar o perdão do Senhor para os erros que sabemos ter cometido, mas também devemos pedir que Ele nos absolva daqueles que desconhecemos, como o Salmo 19:12. E Tiago 5:16 nos anima a confessar os nossos pecados uns aos outros e a orar uns pelos outros para que possamos ser sarados.
Para encerrar, professor Gruden, qual o último ponto crucial sobre a nossa atitude em oração? À luz da obra de Deus em nosso favor, devemos pedir coisas com uma atitude humilde, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso significa que estamos cientes de que nem sempre pediremos coisas como deveríamos, ou de acordo com a vontade de Deus. E, portanto, algumas vezes nossas preces não serão respondidas como desejamos. Quando nossas orações ficam sem resposta, nos unimos à companhia de homens como Jesus e Paulo. Mesmo Jesus, antes de ser crucificado, pediu ao Pai para afastar o cálice dele. Mas sua humildade e submissão são evidentes na segunda parte de sua oração. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Paulo, por 3 vezes, implorou ao Senhor para remover sua aflição, mas o Senhor não respondeu. A minha graça te basta, porque o meu